Fala pessoal, tudo bem? Professor Elcio aqui de volta no Acelera Concurso para conseguir a sua aprovação onde você quiser, não é só Petrobras não, belezinha? Ó, quem nunca entendeu português vai entender hoje, tá? Ah, por quê? Vocês são os bonzões? Isso aí, nós somos melhores, belezinha gente? Ó, quem assistiu a aula ontem, nós fomos até a questão 10. Eu fiz a 10 e fiz a 11, mas foi no finalzinho, vocês estavam já assim cansadões, então vou repetir as questões 10 e 11. E é bom que o pessoal que está chegando hoje, pessoal novo, vai pegar uma carona. Tranquilinho? E ó, pode perguntar, pode se espernear, que a gente tira as dúvidas. Beleza? Só não pode deixar de estudar. Show? Então vamos lá, moçada. Questão 10. Questão 10. Nós temos aí uma tirinha do Garfield. Aí fala assim: após observar a tirinha, faça o que se pede. Vamos lá então, vamos para a questãozinha. Ó, aí nós temos a tirinha. Aí o dono do Garfield fala o seguinte: a maioria dos Elsons, gente, desculpa, não é a maioria dos Elsons, a maioria dos gatos. Entendeu a piadinha? Se você não entendeu, depois quando você for tomar banho, você vai rir sozinho, que você vai entender lá na hora do banho. A maioria dos gatos não toma sorvete. Tudo bem, sobra mais para mim. Olha só, no primeiro quadrinho, podemos colocar a forma verbal toma no plural, sem que infringamos as normas de concordância verbal, justifique. Olha que interessante, gente. Primeiro quadrinho, está escrito assim: a maioria dos gatos não toma sorvete. Eu vou escrever aqui embaixo para vocês acompanharem que eu vou rabiscar um pouquinho. A maioria dos gatos, olha só como é que é legal isso, gente. A maioria dos gatos não toma sorvete. A maioria dos Elsons. Pelo menos minha esposa ainda acha isso. Não toma sorvete. Olha só, pessoal. Esse professor é fera. Opa, obrigado, Vinícius. Obrigado. Só pelas videoaulas. Obrigado, cara. Ó, vocês vão me dar uma forcinha lá. Eu tenho meu canal com dicas de português. O nome do canal é Dicas de Português com o professor Elson Ferreira. Tá lá no YouTube, tá bom? Um monte de diquinha show, né? Tem dicas maravilhosas. E agora essa parceria com a Acelera, a coisa fica melhor ainda. Olha só o que acontece. Eu tenho um sujeito que é a maioria dos gatos. Isso tudo aqui é o sujeito, beleza? Olha como é composto o nosso sujeito. Eu tenho o núcleo, que é a expressão maioria. Regra: quando vocês encontrarem um sujeito cujo núcleo é representado por a maioria de, grande parte de, maior número de, seguido de um nome, então olha só, a maioria de, vem até aqui, seguido de um nome, gatos. A regra é a seguinte: nós podemos concordar o verbo com maioria, que é o que está acontecendo. A maioria dos gatos não toma sorvete. Deixa eu só melhorar aqui. Aí. Opa. Ó, a produção fica doidinha comigo aqui, gente. Aí. Produção, ficou jóia. Isso. A maioria dos gatos. Este verbo pode concordar com maioria. Só botar o vermelho aqui de volta. Isso. Pode concordar com maioria ou pode concordar com gatos. Sujeito representado por a maioria de, grande parte de, maior número de, seguido de um nome. O verbo concorda com o núcleo, no caso aqui é a maioria, mas pode concordar também com o termo que acompanha, que é o adjunto adnominal. Então nós podemos falar: a maioria dos gatos não toma sorvete, concordei com a maioria, ou a maioria dos gatos não tomam sorvete. As duas formas são corretas. Vamos voltar à questão? No primeiro quadrinho, podemos colocar a forma verbal toma no plural, sem que infringamos as normas da concordância verbal? Podemos. Justificativa: quando o sujeito é formado por uma expressão coletiva, a maioria é uma palavra coletiva, seguida de um nome, de um adjunto adnominal, podemos concordar o verbo com o núcleo, maioria, ou com o nome que acompanha. Certinho? Show, né? Maravilha. Deu para entender, gente? Tranquilo? Vamos nessa, professor? Beleza. Esse professor é fera, só pelas beleza. Boa noite, pessoal. Primeira vez aqui, joia. E não vai ser a última, tá? Você vai gostar da equipe, é muito boa. Tudo bem? A maioria dos gatos não toma, concordei com a maioria. Ou a maioria dos gatos não tomam, concordei com gatos. As duas são corretas. Vamos para a próxima. Ó, questão 11. Eu também fiz ontem no finalzinho, tá? Agora vamos fazer mais devagar. E essa regra é muito legal. Na tirinha a seguir,
houve um erro gramatical. Ó, ele afirmou, houve um erro gramatical. Quanto ao uso da forma verbal poderão, ele falou que esse poderão está errado. Que deveria aparecer na forma poderemos. Então, olha só, o poderão está errado, segundo ele, deveria aparecer a forma poderemos. Será que isso está correto? Vamos ver? Olha só. A afirmação está certa, justifique. Isto vai ser uma batalha, Charlie. Alguns de nós poderão morrer. E quem vai alimentar o cachorro? Ele só pensa nele, esse Snoopy. Olha o que acontece, gente. Eu tenho aqui a expressão alguns de nós. Ó, alguns de nós. Estão vendo ali? A regra é a seguinte. Estão vendo a expressão de nós? A regra é assim, pessoal. Quando aparecem as expressões de nós, de vós, dentre nós, dentre vós. Mas as que mais aparecem são essas duas. Vamos botar todas. De nós, de vós, dentre nós, dentre vós. Olha que legal. Tenha sempre em mente o seguinte, essas aulas ajudam muito para concursos públicos, mas você tem que... e ajudam a falar direitinho no dia a dia, tá bom? Isso aqui não é para ficar só no papel, é para falar direito, beleza? Quando vocês encontrarem as expressões de nós, de vós, dentre nós, dentre vós, vocês vão olhar o pronome que vem antes dessas expressões. O pronome que vem antes dessas expressões. Então, olha só. Lá está escrito assim. Vou colocar aqui embaixo, hein? Ó, alguns de nós... Tá alguns ou algum? Alguns. Alguns de nós... Aqui está a expressão de nós, tá vendo? Aí você vai olhar o pronome que vem antes. O pronome que vem antes da expressão está no plural. Olha o que acontece. Apareceram as expressões de nós, de vós, dentre nós, entre vós. Olhar o pronome que vem antes. Se o pronome que vem antes dessas expressões estiver no singular, que não é esse caso aqui, vai acontecer o seguinte, eu vou até voltar aqui, vou começar com ele no singular. Quer ver só? Aí já, isso, ó. Se, vamos lá, algum de nós, ficou alguma ali, né? É difícil escrever com essa canetinha, gente? Isso. Aí, agora sim. Algum de nós, cedo. Ó, apareceu a expressão de nós. Olha o pronome que vem antes, algum. Esse pronome que vem antes, ele está no singular. A regra é assim, gente boa. Com as expressões de nós ou de vós, olha o pronome que vem antes. Se o pronome que antecede essas expressões que eu coloquei ali estiver no singular, o verbo vai concordar com esse pronome que está no singular. Então, algum de nós sairá cedo ou algum de nós sairemos cedo? Está aqui a expressão de nós, olha o pronome que vem antes. Algum está no singular, então o verbo vai concordar com esse algum, ficando no singular. Algum de nós sairá cedo. Tranquilo? Agora, vou colocar esse algum no plural. Muda tudo, moçada. Olha lá. Alguns de nós. Ó, tá aqui a expressão de nós. Olha o pronome que vem antes. Alguns, tá no plural. Aí a regra muda. Aí a regra vai ser a seguinte. Se o pronome que antecede as expressões de nós ou de vós se encontra no plural, nós podemos concordar o verbo com o pronome que antecede a expressão, no caso alguns, ou com o pronome da expressão, o nós. Então a gente pode falar, alguns de nós sairão cedo, olha lá, concordando com alguns sairão, ou alguns de nós sairemos cedo, concordando com nós. Repetindo, hein? Expressões de nós ou de vós, dentre nós, entre vós. Olha o pronome que vem antes. Se o pronome que vem antes se encontra no singular, verbo no singular. Não posso concordar com o nós ou com o vós da expressão. Se o pronome que antecede essas expressões se encontra no plural, duas possibilidades. Posso concordar com o pronome que antecede a expressão ou concordar com o pronome da expressão. Olha lá. Algum de nós sairá cedo, concordei com algum, porque ele está no singular. Ou alguns de nós sairão cedo ou sairemos cedo. Sairão, concordei com alguns, porque está no plural, ou concordo com nós.
Belezinha? Quer ver outro exemplo? Não é só com algum, não. Olha essa frase. Ó. Qual de vós a verdade? Ó, qual de vós a verdade? Ah, saiu ali qual de vós a verdade? Eu quero o verbo falar no passado, pretérito perfeito. Qual de vós falou a verdade? Ou qual de vós falastes a verdade? Vamos olhar a regra? Apareceu a expressão de vós. Olha lá. Olha o pronome que vem antes. Está no singular. Pronto, resolvemos o problema. Se o pronome que antecede as expressões de nós ou de vós se encontra no singular, o verbo vai ficar no singular concordando com o pronome que antecede. Então, qual de vós falou a verdade? Olha lá, concordei com o qual. Agora, se esse qual estiver no plural, quais de vós? Ó, aí eu vou ter duas possibilidades. Se o pronome que antecede a expressão, de nós ou de vós, estiver no plural, duas possibilidades. Concordo com o pronome que antecede a expressão ou com o pronome da expressão. Então, eu posso falar, quais de vós falaram a verdade, ou quais de vós, concordando com vós, falastes a verdade. Tranquilo? Show? Agora a gente pode voltar à questão. Na tirinha a seguir, houve um erro gramatical quanto ao uso da forma verbal poderão, que deveria aparecer na forma poderemos. A afirmação está certa? Então vou olhar na tirinha. Isto vai ser uma batalha, Charlie. Alguns de nós, ó, expressão de nós, o pronome que antecede alguns está no plural. Então eu posso concordar com alguns de nós poderão, como está aí, ou posso concordar com nós, alguns de nós poderemos. Então as duas formas são corretas. Ele falou, na tirinha houve um erro. Não houve erro, pessoal. Com a expressão de nós, se o pronome que antecede está no plural, nós temos duas possibilidades de concordância. Belezinha? Maravilha? Show. Deu para entender, galera? Eu quero ali o feedback de vocês, tá? Se houver dúvida, fala, professor, repete. A gente repete com o maior prazer. Show? Vamos para a próxima? Questão 12. Também conhecido como uma dúzia. Olha só. Dúzia. Dúzia. Vocês se lembram do assunto numeral, né? Quais são as classificações do numeral? Só vamos pegar uma carona aqui e a gente faz revisão. Numeral cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. A gente conhece muito esses quatro. Cardinal indica a quantidade. 1, 2, 3, 57, 59. Ordinal indica a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, 15º. Fracionário, fração, divisão. Multiplicativo, multiplicação. Beleza? Só que existem outros dois numerais que as pessoas não trabalham muito. Isso cai em concurso. Existe o tal do numeral coletivo. Já ouviram falar? Numeral coletivo? Olha como é que é fácil. Faça uma ligação com substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? É uma palavra no singular que indica vários seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume é um coletivo de peixes. Enxame, coletivo de abelhas. Né? E assim vai. Numeral coletivo é aquele numeral que indica quantidades específicas. Por exemplo, dúzia é o numeral coletivo, que sempre indica 12. Dezena é o numeral coletivo, que sempre indica 10. Claro, você sabe que dúzia indica 12, dezena indica 10, século indica 100 anos, não é isso? O problema é que alguns não sabiam dessa classificação, numeral coletivo. Já pensou? Você numa questão, o cara fala assim, olha só, hein? Marque a opção que apresenta o numeral coletivo. Aí você fala, credo, o que é isso? Ó, vai perder uma questão boba. Agora você já sabe, numeral coletivo. E tem um outro que é chamado de numeral dual. Já ouviram isso? Numeral dual. Dual, D-U-A-L, numeral dual. Que é a palavra ambos. Ambos. Vocês já ouviram? Ó, ambos os alunos sairão cedo. Ambos os padrinhos agora serão dispensados. Ambos é o numeral dual. Sempre indica 2. Você não pode falar ambos os 3, né? Ambos os 3. Não pode. E tem que evitar ambos os 2, embora não seja um erro. É um pleonasmo, né? Pleonasmo não é erro, ele tem que ser evitado.
Tá bom? Então, numeral coletivo, centena, dúzia, dezena, e numeral dual, ambos. Legal, né? Tomara que caia na prova de vocês, só vocês vão acertar. Show? Maravilha, vamos lá. Mais uma pessoa começando hoje ali, que legal. Ó, questão 12. O que ele fala? Indique a opção correta, ó, opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta. Ó, concordância verbal. Deixa eu comentar uma... Eu anulo muitas questões de concurso, tá, gente? Anulo muito. Se vocês terem ideia, no último vestibular, não vou falar o nome da faculdade, tá? No último vestibular de uma faculdade particular de medicina aqui do meu estado, foram 10 questões de português, 10 questões de gramática. Coisa pesada. E aí eu consegui anular 2 questões, 20% da prova. É mole, cara. Eu acho isso um absurdo. Você ter 20% de uma prova anulada. 20%, 2 questões de 10, é muita coisa. Há 5 anos, nessa mesma faculdade, o enunciado era assim, porque eu vi aqui concordância verbal, eu me lembrei. O enunciado era assim: marque a opção que apresenta erro, né? Marque a opção que apresenta erro. Esse era o enunciado. Aí, na letra C, havia um erro lá. Ok, eles deram o gabarito letra C, não havia problema com o gabarito. Mas na letra A, apareceu assim: os meninos chegaram cedo para a prova. Os meninos chegaram cedo para a prova. Isso é um erro. Os meninos está errado. Tem que ser os meninos, ou então o menino chegou. Ok? É um erro de concordância. E aí eu entrei com recurso. Falei, olha, a questão apresenta 2 possibilidades. A letra C, que é o gabarito, não há problema, mas também a letra A, pois apresenta um problema de concordância nominal. Show. Sabe o que a faculdade me respondeu? Absurdo, cara. Eles responderam assim: querido professor, os candidatos e os professores deveriam ficar atentos ao seguinte: na letra A, o que aconteceu foi simplesmente um erro de digitação. Ok, um erro de digitação que levou a um erro gramatical. Tá vendo? Eles não anularam, cara. Absurdo, né? Mas vocês passam por isso. Né? Então vamos lá. O que você perguntou ali? Horas também é um numeral? Se você falar 12 horas, o 12 é um numeral. É um numeral cardinal, indica a quantidade de horas. Só o 12. 12 é o numeral. Horas é substantivo, tá bom? A expressão 12 horas é composta de o numeral 12 mais o substantivo horas. Joinha? Beleza? Bom, indique a opção correta no que se refere à concordância verbal de acordo com a norma culta. Letra A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Olha só, é uma frase que para muitos, ela não agride o ouvido. Não agride o ouvido. E aí eu vou falar uma coisa com vocês. Ouvido não pode ser determinante para o certo e errado. Você tem que ter conteúdo. Você tem que ter conteúdo. E aqui no Acelera, com o professor Elson Ferreira, você vai ter isso. Tá? Você tem que ter conteúdo. Quer ver? Antes de olhar a questão, vamos dar aqui um plus para vocês. Olha só essa frase. Presta atenção, hein? Ó, presta atenção. Deixa eu ver o espaço ali. Ó. Eu reavi todos os meus... Espera um pouquinho. Todos os meus documentos. Eu reavi todos os meus documentos perdidos. Essa frase agride o ouvido? Eu reavi todos os meus documentos perdidos. Elson, o meu não. O meu sim. Ok. Ouvido não pode ser determinante. Você tem que ter conteúdo. Olha o que... Essa frase está errada, moçada. Essa frase está errada. Olha o que acontece. Eu reavi todos os meus documentos perdidos. O erro está na palavra reavi, na forma verbal reavi. Esse é o verbo reaver. Esse é o verbo reaver. O verbo reaver nessa frase está no passado. Eu reavi, já aconteceu, passado. Passado é chamado de pretérito. Pretérito. Existem 3 pretéritos. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais perfeito. Isso no modo indicativo. Pretérito perfeito é uma ação no passado concluída. Você começou a fazer uma coisa e terminou aquilo. Você concluiu. Por exemplo, eu estudei matemática ontem. Eu comecei a estudar ontem
e terminei de estudar, concluí o meu estudo. Pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito imperfeito é uma ação no passado que foi interrompida. Você estava fazendo alguma coisa e algo ou alguém te interrompeu. Por exemplo, eu estudava matemática quando meus primos chegaram. Ó, eu estudava matemática quando meus primos chegaram. Eu terminei de estudar matemática? Não. Os meus primos me interromperam. Eu parei o meu estudo. Eu estudava quando meus primos chegaram. Eu parei, eu não concluí. Isso é o pretérito imperfeito. Pretérito porque é passado. Imperfeito porque a ação não foi concluída, ela foi interrompida. Você parou, não concluiu. E o pretérito mais que perfeito, aí você vai na decoreba, é a terminaçãozinha ra, R-A, ra. Eu brincar, eu falar, eu estudara. E interessante, o que é esse pretérito mais que perfeito? Nós temos essa aulinha de verbo na plataforma, tá, gente? Aulinha show. O pretérito mais perfeito, ele é assim, ó. Dá uma olhadinha aqui para mim, gente. Ó, tá vendo aqui? Minhas duas mãos? Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos fechar mais aqui. Isso, olha lá. Minhas duas mãos. Aí, aqui. Imagina o seguinte, eu tenho dois verbos no passado. Pretérito mais que perfeito é o seguinte, são duas ações no passado, só que uma é mais anterior, é mais antiga, deixa eu só pegar aqui a posição. Uma é mais antiga que a outra. O pretérito mais que perfeito, essa aqui, ó, é um passado mais antigo do que o outro passado. Por exemplo, o pai foi trabalhar no centro da cidade, uma chuva danada, ele liga para casa e fala assim, filhão, aqui no centro da cidade está chovendo muito. E aí? Pai, aqui está caindo o mundo. Aí o pai fala, filho, eu esqueci a janela do quarto aberta. Molhou muito? Aí o filho fala assim, papai, eu fechara, ó, usei o urá, eu fechara a janela quando começou a chover. Aí o pai fala, sim, filho, mas molhou muito? Aí o filho fala assim, papai, você não entendeu o que eu falei, né? Papai, você tem que fazer aula com o professor Elson. Quando ele diz assim, eu fechara a janela quando começou a chover, se ele usou o pretérito mais que perfeito, ele está dizendo o seguinte, que antes da chuva começar, ele já tinha fechado a janela. Tá vendo? Esse é o pretérito mais que perfeito. É uma ação no passado anterior a outro passado. Beleza? Aí, quando a gente volta à frase, tá lá, eu reavi todos os meus documentos. É uma ação no passado, pretérito. É uma ação que foi concluída. Pretérito perfeito. Aí, moçada, vem a decoreba. Como é que se conjuga o verbo reaver no pretérito perfeito? Não é eu reavi. A conjugação é assim, eu reouve, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Reavi, pessoal, não existe. Reavi não existe. O correto é eu reouve. Tá vendo? Tem que aprender isso, hein, moçada? Foi só uma palhinha para vocês aí. Vamos voltar à questão. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Olha só, ele quer concordância verbal. Gente, olha o verbo haver. Haviam. O verbo haver está no plural. Verbo haver vai para o plural? Depende da situação. Aí você vai ficar atento ao seguinte. Apareceu o verbo haver. Apareceu o verbo haver. Primeira coisa a fazer. Substituí-lo pelo verbo existir. Ó, se o verbo... Ficou muito ruim aqui. Se o verbo haver puder ser substituído pelo verbo existir, o que vai acontecer? O haver vai ficar no singular, sempre. Apareceu o verbo haver, você troca pelo verbo existir. Encaixou o verbo existir, o verbo haver vai ficar no singular. E então ele vai ser chamado de verbo impessoal e vai indicar oração sem sujeito. Mas na concordância verbal, o mais importante. Apareceu o verbo haver, primeira coisa, troca pelo existir. Encaixou existir, o haver vai ficar no singular. Então, não é haviam muitos candidatos, coloca o existir. Existiam muitos candidatos esperando a hora da prova. Olha lá, eu encaixo o verbo existir. Eu tenho haver igual a existir. Haver igual a existir fica no singular. Então não é haviam, e sim havia muitos candidatos. Agora, se eu colocar o verbo existir, aí muda tudo. O verbo existir sempre concorda com a coisa que existe. Ó, existiam muitos candidatos. Concordei com muitos candidatos, que vai ser o sujeito.
Usei o haver igual a existir. Havia muitos candidatos. Beleza? Ah, cara, você foi lanchar, voltou logo, o que houve? Cara, não lanchei. Por quê? Haviam muitas pessoas na fila. Pô, legal, vamos sentar aqui então para estudar gramática? Você está precisando? Não é? Haviam muitas pessoas na fila. O verbo haver está usado aí com o sentido de existir. Então, o correto é havia muitas pessoas na fila. Olha só. Então, haviam muitos candidatos? Não. Verbo haver igual a existir fica no singular. Havia. Ele quer a correta. Indica correta. Então, letra A, fora. Letra B. Choveu pedaços de granizo. Ó, granizo, tá? Não é granito, não, hein? Ih, tá chovendo granito. Machuca? Ó, choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Olha o verbo chover. Tá vendo aí? Gente, muito fácil. Chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. A regra é a seguinte: quando um verbo indica fenômeno da natureza, ele fica no singular. Quando o verbo indica fenômeno da natureza, ele fica no singular. Ok. Cuidado que vocês têm que ter. Se esse verbo que normalmente indica fenômeno da natureza, quais são os verbos que indicam fenômeno da natureza? Pensou? Chover. Gente, chover é sempre o primeiro verbo, né? Ninguém começa assim, nevar, trovejar, relampejar. A gente sempre começa com chover. Chover, nevar, relampejar, ventar. Ok. Se o verbo indica fenômeno da natureza, ele fica no singular. Agora, cuidado, que esses verbos que indicam fenômenos da natureza, eles podem aparecer com sentido figurado. E é geralmente como eles aparecem em provas. O que significa sentido figurado? É que eles não estarão indicando fenômeno da natureza. Em outras palavras, para você acertar na prova. Por exemplo, verbo chover. Quando é que ele vai estar com sentido figurado? Quando aparecer a coisa que chove. Fica atento a isso. Chover, se aparecer a coisa que chove, ele vai obrigatoriamente concordar com a coisa que chove. Então, por exemplo, eu falo assim, choveu muito ontem. Ó, não apareceu a coisa que chove. Ele fica no singular. Agora, olha só. Choveu ou choveram aplausos ao final do show? Choveu ou choveram aplausos ao final do show? Ó, choveu ou choveram aplausos? Vamos botar aqui a frase, ó. Choveu, caramba, feia a letra, né? Ó, choveu ou choveram aplausos ao final do show. Fácil. Olha o verbo, chover, que é um verbo que indica fenômeno da natureza. Maravilha. Nesta frase, aparece a coisa que chove, aplausos. Se aparecer o fenômeno da natureza, verbo chover, se aparecer a coisa que chove, o verbo chover vai concordar com a coisa que chove. Então, aplausos, que é a coisa que chove, está no plural. Então, o correto é choveram aplausos ao final do show. Aplausos vai ser o nosso sujeito. Tranquilo? Maravilha. Então, olha só a letra B. Choveu pedaços de granizo. Aparece a coisa que chove. Tá vendo lá, Diogo? Ah, vou repetir, hein? Ó, entendeu não? Vou repetir. Verbos que indicam fenômeno natureza. Vamos pegar o chover como exemplo. Se aparecer a coisa que chove, esse verbo vai concordar com a coisa que chove. Então vamos de novo. Choveu ou choveram aplausos? Ó, aparece a coisa que chove? Aparece. Aplausos. Então o verbo chover vai concordar com a coisa que chove. Choveram aplausos. Entendeu agora? Pessoal que não tinha entendido? Sim? Beleza. Aí voltemos à questão, a letra B. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. O verbo chover. Aparece a coisa que chove? Aparece. Pedaços de granizo. Ah lá. Então o verbo chover vai concordar com a coisa que chove. Então o correto é choveram pedaços de granizo. Letra B, fora. Letra C. Fazem muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Moçada, essa frase agride o ouvido? Não. Para a maioria, não. Só que essa frase está errada. Onde é que está o problema? Fazem é o verbo fazer.
Regra do verbo fazer. Presta atenção. A regra é a seguinte, muito fácil. Verbo fazer, se ele estiver indicando tempo decorrido ou transcorrido, passado, ele fica no singular. Verbo fazer, indicando o tempo que já passou, ele fica no singular. Por exemplo, olha essa frase. Faz ou fazem horas que cheguei. Aí continua. Faz ou fazem horas que cheguei. Ó, é o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, tempo que já passou. Ele fica no singular. Se quiser diminuir minha imagem aí, produção, pode diminuir. Isso. A produção já fez antes de eu falar, rapaz. Transmissão de pensamento aqui. Depois eu vou pedir para ele pensar aí nos números da Mega Sena. Ó, faz ou fazem horas que cheguei. Já se passaram horas desde o momento que eu cheguei. É o verbo fazer, indicando o tempo que já passou. Isso é chamado de tempo decorrido ou tempo transcorrido. Regra: verbo fazer, indicando o tempo que já passou, ele fica no singular. Não fazem horas que eu cheguei, e sim, faz horas que eu cheguei. E como as pessoas erram, né? Poxa, Elson, você marcou às 14 horas comigo, são 17 horas. Fazem 3 horas que eu estou te esperando. Não fazem 3 horas que eu estou te esperando, e sim, faz 3 horas que eu estou esperando. Cara, você mora aqui há quantos anos? Rapaz, eu acho que fazem 10 anos que eu moro aqui. Não fazem 10 anos, e sim, faz 10 anos. Olha que legal. Beleza? Vamos falar direitinho, hein? Isso, olha lá, faz horas. Vamos falar direitinho no dia a dia. Isso não é só para fazer prova, não. Você está aprendendo língua portuguesa, é para falar direito. Tá bom? Ah, Elcio, mas às vezes se eu falo um negócio assim, é tão estranho que as pessoas vão pensar que eu estou falando errado. É capaz, é capaz. Mas, em contrapartida, se você fala direitinho e você está conversando com uma pessoa que entenda de língua portuguesa, a pessoa, você vai falar assim, cara, eu reouvi todos os meus documentos perdidos. O cara vai olhar para você, vai falar assim, caramba, esse cara sabe língua portuguesa. Esse cara foi aluno do Acelera. Esse cara estudou com o Elson. Boa essa, hein? Boa essa. O patrão vai ver, vai gostar. Ó, faz horas que cheguei e não fazem horas. Vamos voltar à questão? Fazem muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Ó, fazem muitos anos. Já se passaram muitos anos. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido, fica no singular. Não é fazem muitos anos, e sim faz muitos anos. Legal, né? Tem que usar isso no dia a dia, hein, gente? Letra D. Bateram 3 horas o meu relógio quando o entrevistador chegou. Bom, a regra aqui é a seguinte. Nós temos ali o verbo bater. Existem 3 verbos com os quais vocês têm que se preocupar muito quando eles estiverem indicando horas. São os verbos dar, bater e soar. Dar, bater e soar, indicando horas. Olha a preocupação que vocês têm que ter. Ó, ali é horas, comer um pouquinho, mas não tem problema não. Dar, bater e soar, indicando horas. Olha a regra. Quando vocês encontrarem os verbos dar, bater e soar na indicação de horas, vocês vão observar o elemento que indica as horas. O elemento que indica as horas. Guarda isso, tá? Vai anotando aí no seu caderninho. Depois é só você voltar que a aula fica gravada. Dar, bater e soar na indicação de horas. Fique atento ao elemento que indica as horas. Se o elemento que indica as horas estiver iniciado por preposição, em, no, na, os verbos dar, bater e soar vão concordar com o número de horas. Se os verbos dar, bater e soar estiverem indicando horas, olha o número de horas, o elemento que indica as horas. Se o elemento que indica as horas não estiver iniciado por preposição, em, no, na, aí esses 3 verbos vão concordar com o elemento que indica as horas. Exemplo, olha só. Espaço, pá. Aí eu falo assim, 2 horas no relógio. Olha lá, 2 horas no relógio. Lá, deu ou deram 2 horas no relógio. Vou botar outra frase aqui para a gente comparar. A outra frase é a seguinte, ó.
Outra frase é a seguinte, ó. 2 horas. Gente, vai ficar bem mastigado para vocês, cara. Se cair, isso, se vocês errarem, eu vou dar um cascudo em vocês, hein? Aqui a gente fala cascudo, moca. Deu ou deram 2 horas. Então presta atenção. Na primeira frase, esta aqui, ó, onde eu dei um xizinho, tá vendo? Na primeira frase, eu tenho aqui o elemento que indica as horas, no relógio. Tá vendo que ele está introduzido por uma preposição? No é a preposição em, mais o artigo o. Na frase de baixo, 2 horas, o relógio. Está aqui o elemento que indica as horas. Ó, o relógio. Não está introduzido por preposição. Aí está o segredo, gente. Isso não é macete, não é bizu, não. Isso é regra. Os verbos dar, bater e soar na indicação de horas. Observar o elemento que indica as horas. Se o elemento que indica as horas estiver iniciado por preposição, em, no, na, esses 3 verbos vão concordar com o número de horas. Se o elemento que indica as horas não estiver iniciado por preposição, como eu tenho na segunda, ó, o relógio, esses 3 verbos vão concordar com o elemento que indica as horas. Então, na primeira fica, deu ou deram 2 horas no relógio? Ó, no relógio apareceu a preposição, concordância com o número de horas. Então, vai ficar, deram 2 horas no relógio. Soaram. Soaram. Como é que eu vou botar o soar aqui? Ó, soaram 2 horas no relógio. Bateram 2 horas no relógio. Na de baixo, 2 horas o relógio. O elemento que indica as horas não está iniciado por preposição. Então, esses 3 verbos vão concordar com o elemento que indica as horas. Então, aqui eu vou falar, deu 2 horas o relógio. Ele inverteu a frase. O relógio deu 2 horas. Soou, ó, soou 2 horas o relógio. Bateu 2 horas o relógio. Tranquilo? Beleza. Então vamos voltar à questão. D. Bateram 3 horas o meu relógio quando o entrevistador chegou. Bateram 3 horas o meu relógio. Olha o elemento que indica as horas. O meu relógio. Ele não está iniciado por preposição. Então os verbos dar, bater e soar, quando o elemento que indica as horas não está iniciado por preposição, esses 3 verbos concordam com o elemento que indica as horas. Então não é bateram 3 horas, e sim bateu 3 horas. Belezinha? Então aqui está errado. Então, letra D, fora. Vai dar uma falhada aqui. Por quê? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Porque ficou branco, né? Aí não dá. Então, ó, não é bateram, e sim bateu. Errou. Mas aqui, Aguimar, não há problema errar aqui. A gente está aqui para aprender, tá bom? O problema é errar lá no dia da prova. Errou aqui para aprender, você não vai errar mais. Mas não para de participar não, tá? Continua participando. Letra E, tem que ser a resposta, senão eu fiz alguma coisa errada aqui. Todos já falaram, vocês já falaram. Ó, vocês já falaram. Agora somos nós quem fala. Olha que coisa horrível. Agora somos nós quem fala. Ou agora somos nós quem falamos. Pois é. Vocês estão vendo o quem? Olha lá. Vocês estão vendo quem? Estão vendo quem? Este quem, ele pode ser substituído por os quais. Ó, agora somos nós, os quais. Então, no lugar desse quem, eu posso botar os quais. Sempre que o que, o quem, puderem ser substituídos por o qual, os quais, as quais, eles são chamados de pronomes relativos. Então, quando aparecerem lá os pronomes relativos que e quem, esses dois, o que acontece na concordância verbal? Nada, para com isso, né? Soa muito ruim, soa horrivelmente, né? Mas, lembre-se, o ouvido não pode ser determinante. A regra é a seguinte, gente, ó, quando aparece o que, vou botar aqui em cima, ó. Quando aparece o que, o verbo concorda com o antecedente do que, o termo que vem antes do que. Quando aparece o quem, nós temos 2 situações. O verbo que vem depois do quem pode concordar com o antecedente do quem, o termo que vem antes do quem. Então, ó, quando aparece o quem, o verbo pode concordar com o antecedente, ou então ele pode ficar no singular. 2 formas possíveis. Então, olha só, lá na letra E, vamos ver a frase. Vocês já falaram, isso aí não interessa. Agora somos nós quem, apareceu o quem. Quando aparece o quem, o verbo que vem depois dele pode concordar com o termo que vem antes do quem ou ficar no singular.
Então eu posso falar, agora somos nós quem fala, ó, apareceu quem, posso deixar o verbo que vem depois no singular, ou concordar com o antecedente, que aqui é nós. Então nós temos duas possibilidades. Agora somos nós quem fala, ou agora somos nós quem falamos. Essas duas formas são corretas. É claro, qual é agradável para o ouvido? Ó, espera um pouquinho, moçada, vocês já falaram. Agora somos nós quem falamos. Essa é agradável. Ó, moçada, vocês já falaram. Agora somos nós quem fala. Horrível. Adivinha qual vai cair na prova? A estranha. Entendeu? Ó, vocês pagaram a conta ontem. Hoje somos nós quem paga. Parece que está falando errado, né? Não está, não. Eu usei o quem. Quando eu uso o quem, posso concordar com o antecedente ou deixar o verbo no singular. Agora somos nós quem pagamos, concordei com nós, ou agora somos nós quem paga. As duas estão corretas. Mas essa dupla concordância só é possível quando aparece o quem, né? Também conhecido como namorado da Barbie. Ok. Galera mais nova não vai entender o que eu falei, tá? Mas na hora do banho, você vai começar a rir sozinho. Ó, se aparecer o que, aí só pode concordar com o antecedente. Ó, você já falou, agora sou eu que falo. Concordou com eu. Agora somos nós que falamos. Concordei com nós. O que, só uma possibilidade. O quem, beleza? Show? E vocês entenderam a do que e do quem? Quando aparece o que, o verbo que vem depois dele concorda com o cara que vem antes, o antecedente. Quando aparece o quem, o verbo concorda com o termo que vem antes do quem ou fica no singular. Beleza? Show. Obrigado aí pelos elogios. Eu gosto de elogio, hein? Pode fazer elogio. Ok, resposta letra E, a 12. Gente, a pronúncia é 12, tá? Não é 12, não. Ah, que horas? 12 horas. Não, é 12 horas. Questão 13. 13. Deixa eu ver ali o que falou. Isso não é um professor, é uma inteligência artificial, uma lenda viva. Você não me viu sem camisa, cara. Gordura para um lado, gordura para o outro. Vamos ver. Não é o professor, é o prefeito. Ah, pessoal, muito bem, obrigado. Vamos lá, questão 13. Olha que gostoso essa questão 13, cara. Gente, ó, se você entender aqui, você vai matar muitas questões em concursos. Complete com a forma correta. Letra A, pontinho, 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 de haver algumas mudanças no seu governo. Aí a gente olha entre parênteses, nós temos lá há ou hão de haver mudanças no seu governo. Deixa eu explicar para vocês. Entre parênteses, nós temos o verbo haver, ok? Só que no espaço, se vocês observarem, eu vou colocar o verbo haver, né, há ou hão, e aí vai formar um conjuntinho de dois verbos. Nós chamamos de locução verbal, tá bom? Quando vocês encontrarem dois verbos ou três verbos juntos, isso é chamado de locução verbal. Como é a regra? Numa locução verbal, você vai olhar sempre o último verbo. O último verbo. No caso ali é o verbo haver. Aí, fique atento. Qual é a regra do verbo haver? Se você conseguir substituir o verbo haver pelo verbo existir, os dois verbos da locução ficarão no singular. Quer ver? Traduzindo é assim, ó. Presta atenção, hein? Ó. Deve haver ou devem haver soluções. Deve haver ou devem haver soluções. Ó. Deve haver ou devem haver. Tá vendo? Dois verbinhos juntos, isso é chamado de locução verbal. Quando aparecer uma locução verbal, e sempre aparece locução verbal em concurso, gente. Quando aparecer uma locução verbal, você vai olhar o último verbo, ou o segundo verbo. Aqui no caso, ó, deve haver ou devem haver? A dúvida é essa. Então, olha o último verbo, que é o haver. Sempre que aparecer o verbo haver, lembra-se? Você vai substituir esse verbo haver pelo verbo existir. Se encaixar o existir no lugar do haver, regra, o haver vai ficar no singular. Se for uma locução verbal, os dois verbos da locução ficam no singular. Então, olha a frase. Deve haver soluções ou devem haver soluções? Hã? Olha o verbo haver. Troca pelo existir. Deve existir soluções. Encaixou existir.
Então, eu tenho o verbo haver igual a existir. Regra, verbo haver com sentido de existir. Nós temos singular. Então, deve haver ou devem haver soluções? Ah, devem existir soluções. Encaixei o verbo existir. Então, os dois verbos da locução ficarão no singular, porque o verbo haver está com sentido de existir. Então, o correto é deve haver soluções. Tá vendo? Agora, olha só. Se no lugar do verbo haver estivesse escrito o verbo existir, a regra do verbo existir é diferente. O verbo existir, ele sempre concorda com a coisa que existe. Então, vamos botar aqui, ó. Só vou trocar os verbos. Deve existir ou devem existir soluções. Olha lá. Deve existir ou devem existir soluções? Locução verbal, dois verbinhos. Olha o último. Agora está escrito o verbo existir. Regra do verbo existir. O verbo existir sempre concorda com a coisa que existe. Qual é a coisa que existe? Soluções, que está no plural. Então, a locução verbal com o verbo existir vai concordar com o verbo que existe. Aí é o verbo que vem antes do existir que concorda. Então, o correto é devem existir soluções. Com o verbo haver igual a existir, os dois verbos no singular. Com o verbo existir, o verbo que vem antes do existir concorda com a coisa que existe. Beleza? Ô, John, se tem PDF dessas questões, cara, eu não sei, é a produção que vai responder depois, se tem o PDF. Deve ter sim, tá bom? Deve ter sim. Aí vamos voltar à letra A. Ó, há de haver ou hão de haver algumas mudanças? Olha lá, há de haver ou hão de haver? Dois verbinhos. Olha o último, é o haver. Apareceu o verbo haver, troca pelo existir. Opa, o verbo haver está com sentido de existir. Verbo haver igual a existir, os dois verbos da locução ficam no singular. Então, o correto é há de haver algumas mudanças. Tá vendo como é fácil? B. Sempre que houver ou sempre que houverem alguns pedidos, procure atendê-los rapidamente. Ó, sempre que houver ou sempre que houverem? É para completar com o verbo haver. Se a questão é para colocar o verbo haver, primeira coisa a ser feita, troca o verbo haver pelo verbo existir. Se encaixar o verbo existir, o verbo haver fica no singular. O existir vai para o plural. O haver igual a existir não vai. Vamos tentar? Sempre que houver ou sempre que houverem alguns pedidos? Coloca o existir. Sempre que existirem alguns pedidos. Opa! O verbo haver está com sentido de existir. Regra, o verbo haver fica no singular. Então, o correto é sempre que houver alguns pedidos, procure atendê-los. C. Ó, agora mudou. Trata-se ou tratam-se de questões importantes? Cara, isso aqui cai muito. Vamos pegar uma página em branco aqui que a solução, que a produção colocou. Ó, se vocês observarem, vamos voltar aqui, ó. Trata-se ou tratam-se? Eu tenho um verbo acompanhado da partícula ser. Gente, isso aqui é figurinha marcada em concurso. Quem nunca entendeu isso vai entender agora. Olha como é que funciona. Verbo mais a palavra ser. Esse ser pode aparecer depois do verbo, pode aparecer antes, tá? Não há problema. Quando vocês encontrarem um verbo acompanhado da partícula ser, vocês vão para saber se ele vai para o singular ou para o plural. É muito fácil. Vocês vão classificar o verbo. Aí a regra é essa aqui, ó. Se o verbo for transitivo direto, mais a partícula ser, ele pode ir para o plural. Plural aceito. Se o verbo for transitivo indireto, mais a partícula ser, ele vai ficar no singular. Ok? Pô, Elcio, entendi. Apareceu o verbo com a partícula ser. Eu classifico o verbo. Se ele for transitivo direto, ele pode ir para o plural. Isso. Se ele for transitivo indireto, ele fica no singular. Isso. Elcio, só um problema. Eu não me lembro do que é verbo transitivo direto e transitivo indireto. Então, vamos lembrar com um bizuzinho. Ó, verbo transitivo é aquele que pede complemento. Pessoal, eu comprei.
Está completo o sentido? Não. Então ele é um verbo transitivo. Ah, mas ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que pede preposição. E tem um bizu das perguntinhas que eu vou passar aqui para vocês. Ó. Verbo transitivo direto é aquele que aceita duas perguntinhas depois dele. As perguntinhas o que e quem. Ó, fez essas duas perguntinhas a um verbo transitivo, ele vai ser transitivo direto, e a resposta vai ser o tal do objeto direto. Verbo transitivo indireto. Ele aceita várias perguntinhas. Aí o colega que perguntou preposição, aceita várias perguntinhas, todas iniciadas por preposição. Ó, de que, de quem, a que, a quem, para que, para quem, em que e em quem. Olha lá. Tá vendo? Essas palavrinhas aqui que eu estou circulando, ó, são preposições. Se após um verbo transitivo, você fizer a perguntinha, uma dessas perguntinhas são iniciadas por preposição, você vai ter um verbo transitivo indireto e a resposta objeto indireto. Quer ver? Ó, Ana comprou. Ó, Ana comprou um livro. Olha lá, Ana comprou um livro. Ana necessita de um livro. Olha só, gente. Vamos classificar o verbo. Ana comprou. Leia até o verbo. Pessoal, Ana comprou. Não está completo sentido. Então, pede uma ideia complementar o verbo. Verbo transitivo. Pronto, agora você faz a perguntinha. Ana comprou o quê? Olha lá. Fez a perguntinha o quê? Verbo transitivo direto e a resposta, objeto direto. Ana necessita de um livro. Leia a frase até o verbo. Ana necessita. Parou a leitura no verbo. Ó, Ana necessita. O sentido não está completo. Então, verbo transitivo. Transitivo direto ou indireto? Faz a perguntinha. Ana necessita de quê? Ó, perguntinha com preposição, verbo transitivo indireto e a resposta, objeto indireto. Agora voltemos para a questão. Apareceu um verbo com a partícula ser. Se esse verbo com a partícula ser for transitivo direto com a partícula ser, plural possível. Se o verbo for transitivo indireto com a partícula ser, singular. É só fazer as perguntinhas. Quer ver? Vamos voltar à questão aqui, ó. Trata-se ou tratam-se de questões importantes? Apareceu o verbo com a partícula ser. Ele vai para o plural ou não? Classifica o verbo. Quem trata, trata de alguma coisa. Perguntinha, trata-se de quê? Ó, fiz a perguntinha com preposição, verbo transitivo indireto. Então eu tenho aqui, ó, um verbo transitivo indireto mais a partícula ser. Verbo transitivo indireto mais a partícula ser, ele fica no singular. Então o correto é trata-se de questões importantes. Fácil assim, gente. Tá vendo? O pessoal arranja tanta confusão com isso. Ele quer complete com a forma correta. Tá. Letra D. Jamais tais pretensões por parte daquele funcionário. Olha que está lá no parênteses. Jamais existiu ou jamais existiram? É o verbo existir. Gente, qual é a regra do verbo existir? O verbo existir sempre concorda com a coisa que existe. O verbo existir sempre concorda com a coisa que existe. Fala, Eric. Pode sim. Depois eu repito aqui essa letra D. O acento no que... que você fica com medo de escrever, né? Pode escrever, dá para ver se digitar. Se aparecer errado, é erro de digitação. O acento no que... Como eu uso? Por quê? Por quê? Agora você quer saber por quê junto e por quê separado. Tá. O acento, quando o que ele estiver no final da frase, ele vem acentuado. Junto ou separado, bom, aí é outra questão. Se ele for separado, se for uma pergunta, e esse que terminar a pergunta, ou se for uma afirmação, e o porquê for separado no final da frase, esse que do porquê sempre vai ser acentuado. Tá bom, Eric? Então, essas perguntinhas
elas são sempre sozinhas, ó. Ana comprou o quê? Tá vendo? A perguntinha está sozinha. Se você faz uma perguntinha, uma pergunta com a palavra que, o que? Separado, tá? Não pode ser o porquê junto, que aí tem outra regrinha. Se a pergunta com o que for sozinha ou no final de uma frase, esse que sempre vai ser acentuado. A regra aí é porque ele vai ser um monossílabo. Um monossílabo tônico, você acentua os monossílabos tônicos terminados em as, es, os, tá bom? Aí tem que ser uma questãozinha de acentuação, tá bom? Beleza? Eu vou dar, de repente aqui eu dou um bisuzinho para vocês sobre o porquê. Ó, então vamos lá. Alguém perguntou se poderia ser o tratam-se. Vamos lá. Então vamos voltar à questão, ó. Trata-se, vamos escrever aqui, ó. Trata-se ou tratam-se? De que ele fala? De questões, né? Essa é a dúvida. Trata-se ou tratam-se de questões importantes? Trata-se ou tratam-se de questões importantes? Vamos ver? Apareceu o verbo com a partícula se. Qual é a regra? Vamos voltar aqui, ó. Ó, verbo com a partícula se. Você vai classificar o verbo. Se o verbo for transitivo direto, aquele das perguntinhas, ok, quem? Com a partícula se, plural, possível. Se o verbo for transitivo indireto, transitivo indireto, aquele das perguntinhas com preposição. De que, de quem, a quem, para quem, o verbo vai ficar no singular. Então vamos voltar aqui à questão. Ó, vamos voltar à questão. Trata-se ou tratam-se de questões importantes? Perguntinha, trata-se de quê? Ó, perguntinha com preposição. Tá aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Olha o que acontece. Eu tenho um verbo transitivo indireto com a partícula se. Vamos voltar aqui, ó. Ó, olha a setinha. Verbo transitivo indireto, aquele da perguntinha com preposição, de que, de quem, a quem, ele fica no singular quando vem com a partícula se. Então voltemos à questão. Trata-se ou tratam-se de questões importantes? Trata-se de quê? Perguntinha com preposição, verbo transitivo indireto. Aí tem que decorar. Verbo transitivo indireto, aquele que pede preposição, com a partícula se, ele fica no singular. Entendeu? Beleza. Voltemos agora à letra D. Jamais existiu ou jamais existiram tais pretensões? Gente, o verbo que está escrito é o existir. Regra do verbo existir. O verbo existir sempre concorda com a coisa que existe. Regra do verbo haver com o sentido de existir. Haver com o sentido de existir. O haver fica no singular. O existir concorda com a coisa que existe. O haver igual a existir fica no singular. Então nós temos lá, jamais existiu ou jamais existiram tais pretensões? Qual é o verbo? Existir. Regra do existir concorda com a coisa que existe. Qual é a coisa que existe? Tais pretensões. O verbo existir concorda com a coisa que existe. Então o correto é, jamais existiram tais pretensões. Show? Maravilha! Letra E. Tudo estava calmo, como se não tivesse ou tivessem havido tantas reivindicações. Gente, olha o que vocês têm que observar. Tivesse ou tivessem havido. Esse espaço vai ser ocupado por um verbo, pelo verbo ter, que está ali entre parênteses. E depois desse verbo ter, tem outro verbo. Qual é o outro verbo que está ali? Olha lá, é o haver. Ó, gente. Então eu vou ter um grupinho de dois verbos, em que o último verbo é o haver. Grupinho de dois verbos, isso é chamado de locução verbal. Ninguém vai perguntar isso na prova, tá? Se é locução verbal. Eu tenho que falar. Grupinho de dois verbos, locução verbal. Apareceu uma locução verbal, olha o último verbo. Havido é o verbo haver. Ah, regra do verbo haver. Apareceu o verbo haver, troca pelo verbo existir. Encaixou? Então, os dois verbos da locução vão ficar no singular. Então, vai ficar como se não tivesse ou tivessem havido tantas reivindicações. Troca o haver pelo existir. Opa, tivessem existido tantas. Ó, o haver está com o sentido de existir. Haver igual a existir, singular. Então, o correto é tivesse havido tantas reivindicações. Se fosse no lugar do havido, fosse o verbo existir, existido, aí muda, né? Qual é a regra do verbo existir?
O verbo existir concorda com a coisa que existe. Aí ficaria assim: tivessem existido tantas reivindicações. Haver igual a existir, singular. Se for uma locução verbal, os dois verbos no singular. Se estiver escrito existir, concordância com a coisa que existe. Ah lá, tivesse. Maravilha, Aguimar. Maravilha. Beleza? Show? Ó, gente, isso aqui vale ouro, hein? Isso aqui vale ouro. Volte lá, a aula fica gravada e assista tudo de novo, tá? Não vai vacilar, não. Vamos mais. Próxima questão. Opa, que é a folha. Eu vou passar isso aqui lá para o final. Lá para o final, talvez, né, a gente tenha que mexer de novo. Cadê? Eu tentei passar para o final, produção. Sumiu. Fiz alguma besteira aí. Entrou em algum lugar aí, tá? Aparece. Daqui a pouco aparece. Apareceu, tá aqui, ó. Apareceu. Deixa eu tentar jogar lá pro final. 14. Complete os espaços com um dos verbos colocados nos parênteses. Jogador caro? Rapaz, joguei muito bem. Vamos lá. Letra A. Eu tenho um vídeo batendo bola com o Tandy. Tandy é campeão olímpico, cara. Eu tenho um videozinho muito legal no meu Instagram. Complete os espaços com os verbos colocados nos parênteses. Olha só, gente. Bati o olho. Olha só como é que você ganha a questão. Bati o olho. Letra A. Espero que se mantenha ou mantenham as taxas de juros. Ó, apareceu a partícula C. Letra B. É importante que se analise ou analisem de imediato outras opiniões. Ó, apareceu a partícula C. Letra C. Não se confia ou não se confiam em pessoas que não nos olham nos olhos. Ó, apareceu a partícula C. Letra D. Hoje já não se gosta ou não se gostam desse modelo de carro? Apareceu a partícula C. Gostaria de um exemplo de frase com o verbo tratar seria usado... agora não entendi. Ah, com o quê? Ah, cara, o normal do verbo tratar é quem trata, trata de alguma coisa. Mas ele pode tratar alguma coisa. Aí é com sentido, por exemplo, vamos pegar aqui minha situação. Machuquei o tendão. Aí eu preciso de tratamento. Aí eu falo assim, eu vou tratar o meu tendão. Tá vendo? Eu vou tratar o meu ferimento. Tá vendo? Quem trata, trata alguma coisa. Aí o tratar é no sentido de fazer um tratamento. Aí ele é transitivo direto, é usado sem preposição. Aí eu faço a perguntinha o quê? Tá vendo? Então o verbo tratar no sentido de fazer um tratamento, ele não pede preposição. Eu vou tratar o machucado do cachorro. Agora, se for no sentido de trata-se ou tratam-se de dúvidas, aí no sentido de existência, aí o verbo tratar vai ser transitivo indireto, vai pedir a perguntinha de quê? Tá bom? Deu para entender? Ah, isso aí. É isso aí. Beleza. Valeu. Então vamos lá. Ó, na questão 14, todos os verbos estão acompanhados da partícula C. Só que essas partículas C estão antes do verbo. Nós chamamos de próclise, tá? Por quê? Estão vendo a letra A, que eu tenho a palavra que? O que, gente, puxa o pronome para antes do verbo. Próclise. Na letra B, eu tenho o que de novo. O que puxa o pronome para antes do verbo. Na letra C, tem a palavra não. O não puxa o pronome para antes do verbo. E o mesmo acontece na letra D. Mas não interessa. Apareceu? Ó, a questão é verbo mais a partícula C. Apareceu o verbo com a partícula C. O que a gente faz? Classifica o verbo. Qual é a regra? Não é macete, tá? É regra. A regra é a seguinte: se ele for transitivo direto, mais a partícula C, plural possível. Se ele for transitivo indireto, mais a partícula C, ele fica no singular. Aí, para quem não se lembra, como é que eu identifico um verbo transitivo direto ou transitivo indireto? Verbo transitivo é aquele que pede complemento. Transitivo direto. Pede complemento sem preposição. Ou então eu faço as perguntinhas, o que e quem. Desculpa, gente, estou engasgando aqui. Verbo transitivo indireto é aquele que pede complemento com preposição. Bizu é quando eu faço as perguntinhas de que, de quem, a quem, para quem. Lembra? Está lá no finalzinho esse bizuzinho, tá?
Então vamos lá. Letra A. Espero que C mantenha ou mantenham as taxas de juro. Singular ou plural? Apareceu a partícula C, só que ela está antes do verbo, porque o que puxa, né, esse C para antes do verbo. Então eu vou classificar o verbo. Se ele for transitivo direto, plural possível. Se ele for transitivo indireto, singular. Faz a perguntinha. Espero que se mantenham ou mantenham as taxas de juros. Quem mantém, mantém alguma coisa. Espero que se mantenha o quê? Ó, fiz a perguntinha o quê? Vai ser um verbo transitivo direto. Então, manter é um verbo transitivo direto. E está acompanhado da partícula C. Então, o plural é possível. Ele vai concordar com as taxas de juro. Então, o correto é: espero que se mantenham as taxas de juro. Espero que as taxas de juros sejam mantidas ou sejam mantidas? Sejam mantidas. Então, que se mantenham as taxas de juro. Isso aí, beleza, Luiz. Beleza, Luiz Paulo. Ô, Vitor, agora entendeu, Vitor? Por que mantenham? Porque o verbo que está com a partícula C, ele é transitivo direto. Aí ele vai concordar com a coisa que você tem que manter. Beleza? Valeu, Vitor. Show. Pô, cara, vocês são muito rápidos, que legal, cara. Letra B. É importante que se analise ou analisem de imediato outras opiniões. Ó, vamos analisar o verbo analisar. Quem analisa, analisa algo. Olha a perguntinha. É importante que se analise o quê? Fiz a perguntinha o quê? Verbo, ó, verbo transitivo direto mais a partícula C. O que vai acontecer? Plural possível. Olha lá. É importante que se mantenha ou mantenham outras opiniões. Que se mantenham o quê? Fez a perguntinha o quê? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais a partícula C, ele vai concordar com a coisa lá que é o seu sujeito. Então, o correto é importante que se mantenham, analisem, né, aqui. É importante que se analisem de imediato outras opiniões, que vai ser o nosso sujeito. Verbo transitivo direto mais a partícula C, plural possível. A C. Não se confia ou não se confiam em pessoas que não nos olham nos olhos. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Não se confiam em quê? Não se confiam em quem? Olha a perguntinha com a preposição. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais a partícula C. Ele fica no singular. Então, o correto é: não se confia. Isso aí, beleza, Luiz. Beleza, Luiz Paulo. Ô, Vitor, agora entendeu, Vitor? Por que mantenham? Porque o verbo que está com a partícula C, ele é transitivo direto. Aí ele vai concordar com a coisa que você tem que manter. Beleza? Valeu, Vitor. Show. Pô, cara, vocês são muito rápidos, que legal, cara. Letra B. É importante que se analise ou analisem de imediato outras opiniões. Ó, vamos analisar o verbo analisar. Quem analisa, analisa algo. Olha a perguntinha. É importante que se analise o quê? Fiz a perguntinha o quê? Verbo, ó, verbo transitivo direto mais a partícula C. O que vai acontecer? Plural possível. Olha lá. É importante que se mantenha ou mantenham outras opiniões. Se mantenham o quê? Fez a perguntinha o quê? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais a partícula C, ele vai concordar com a coisa lá que é o seu sujeito. Então, o correto é importante que se mantenham, analisem, né, aqui. É importante que se analisem de imediato outras opiniões, que vai ser o nosso sujeito. Verbo transitivo direto mais a partícula C, plural possível. A C. Não se confia ou não se confiam em pessoas que não nos olham nos olhos. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Não se confiam em quê? Não se confiam em quem? Olha a perguntinha com a preposição. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais a partícula C. Ele fica no singular. Então, o correto é: não se confia em pessoas que não nos olham nos olhos. Professor, o plural em manter é possível, mas é obrigatório? É, nesse caso é obrigatório, porque o sujeito dele está no plural. Cadê? Ó, taxas de juros está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Beleza? Ali é obrigatório. Letra D. Hoje já não se gosta, hoje não se gostam desses modelos de carro. Ó, quem gosta, gosta de quê?
verbo, transitivo, indireto. Mas a partícula ser, ele fica no singular. Então, hoje ela não se gosta desses modelos de carro. Viu como é tranquilo? Apareceu o verbo com a partícula ser, classifica o verbo. Se ele for transitivo direto com a partícula ser, plural possível. É só olhar lá a coisa que está completando, né? A ideia que está completando que vai ser o sujeito. Se ele for transitivo indireto com a partícula ser, singular. Belezinha? Joia? Ah, já li aquela pergunta ali. Beleza. Resposta, letra? Ah, não é para marcar não, é só para completar. Próxima, questão 15. Questão 15. Marque a correta em relação à concordância nominal. Ó, concordância nominal. Quando se falar em concordância nominal, você tem que ficar atento ao seguinte. O nome é o substantivo, é o ser, né, o substantivo. Quem é que trabalha na concordância nominal? A concordância nominal, ela relaciona artigo, pronome, numeral em relação ao substantivo. E o adjetivo. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Eles se referem ao substantivo, concordam com o substantivo. Concordância verbal é relacionar o verbo com o seu sujeito. Regência verbal é saber se o verbo pede ou não preposição. Tá? Então, são os assuntos que caem muito. Professor, tem exemplos de frases sem a partícula ser? Ó, o problema é quando cai, o problema é verbo com a partícula ser. Entendeu? O problema é verbo com a partícula ser. Quando é que ele vai para o plural, quando é que ele não vai? Aí é aquilo que eu falei, classifica o verbo. Se for transitivo direto com a partícula ser, pode ir para o plural. Se for transitivo indireto com a partícula ser, fica no singular. Aí, exemplo sem a partícula ser é qualquer situação do dia a dia muito comum. Por exemplo, pensa aí num verbo sem a partícula ser. O verbo manter. Eu mantenho meus livros em ordem. Troca esse eu por nós. Nós mantemos nossos livros em ordem. Aí é aquela relação de verbo concordar com o sujeito, tá? Isso aí não traz muito problema. O problema é quando aparece a partícula ser. Tá bom? Beleza? Valeu, Diogo. Deixa eu ver mais ali. Ah, joia. Então, olha só. Algumas considerações. Eu nem olhei as questões ainda, tá? Vamos fazer a questão, depois eu dou umas dicas para vocês. Ele quer a correta. Vamos lá. Olha só. As meninas mesmas fizeram o trabalho. Por isso ficaram kit com o professor. Gente, essa frase está com erro. Onde é que está o erro? Vai lá, vou te dar 10 segundos para você achar o erro. Estou olhando ali o chat, tá, gente? Por isso que eu estou com o rosto virado ali. Meninas mesmas. Não, olha só, o erro não está nesse mesmas, não. Eu sabia que vocês iam ficar em dúvida, então a questão funcionou. Tá, vamos primeiro analisar esse mesmas. Não está errado, tá? Vamos falar a regra do mesmas. A regra é a seguinte, ó. Vou botar aqui. Deixa eu ver que espaço dá. Ó. Mesmo e mesma variam. A regra é a seguinte: mesmo e mesma concordam com a palavra que se referem. Mesmo e mesma concordam com a palavra que se referem. Então eu falo assim: as meninas mesmas. Coloca meninas no masculino. Os meninos mesmos. Elas mesmas. Eles mesmos. As palavras mesmo e próprio com... Isso aí, beleza, Luiz. Beleza, Luiz Paulo. Ô, Vitor, agora entendeu, Vitor? Porque mantenham? Porque o verbo que está com a partícula ser, ele é transitivo direto. Aí ele vai concordar com a coisa que você tem que manter. Beleza? Valeu, Vitor. Show. Pô, cara, vocês são muito rápidos, que legal, cara. Letra B. É importante que se analise ou analisem de imediato outras opiniões. Ó, vamos analisar o verbo analisar. Quem analisa, analisa algo. Olha a perguntinha. É importante que se analise o quê? Fiz a perguntinha o quê? Verbo, ó, verbo transitivo direto, mais a partícula ser. O que vai acontecer? Plural possível. Olha lá. É importante que se mantenha ou mantenham outras opiniões? Que se mantenham o quê? Fez a perguntinha o quê?
verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais a partícula ser, ele vai concordar com a coisa lá que é o seu sujeito. Então, o correto é importante que se mantenha, analisem, né, aqui. É importante que se analisem de imediato outras opiniões, que vai ser o nosso sujeito. Verbo transitivo direto mais a partícula ser, plural possível. A C. Não se confia ou não se confiam em pessoas que não nos olham nos olhos. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Não se confiam em quê? Não se confiam em quem? Ó a perguntinha com a preposição. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais a partícula ser. Ele fica no singular. Então, o correto é, não se confia em pessoas que não nos olham nos olhos. Professor, o plural em manter é possível, mas é obrigatório? Nesse caso é obrigatório, porque o sujeito dele está no plural. Cadê? Ó, taxas de juros está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Beleza? Ali é obrigatório. Letra D. Hoje já não se gosta, hoje não se gostam desses modelos de carro. Ó, quem gosta, gosta de quê? Verbo transitivo indireto. Mas a partícula ser, ele fica no singular. Então, hoje ainda não se gosta desses modelos de carro. Viu como é tranquilo? Apareceu o verbo com a partícula ser. Classifica o verbo. Se ele for transitivo direto com a partícula ser, plural possível. É só olhar lá a coisa que está completando, né? A ideia que está completando que vai ser o sujeito. Se ele for transitivo indireto com a partícula ser, singular. Belezinha? Joia? Ah, já li aquela pergunta ali. Beleza. Resposta, letra? Ah, não é para marcar não, é só para completar. Próxima, questão 15. Questão 15. Marque a correta em relação à concordância nominal. Ó, concordância nominal. Quando se falar em concordância nominal, você tem que ficar atento ao seguinte. O nome é o substantivo, é o ser, né, o substantivo. Quem é que trabalha na concordância nominal? A concordância nominal, ela relaciona artigo, pronome, numeral em relação ao substantivo. E o adjetivo. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Eles se referem ao substantivo, concordam com o substantivo. Concordância verbal é relacionar o verbo com o seu sujeito. Regência verbal é saber se o verbo pede ou não preposição. Tá? Então, são os assuntos que caem muito. Professor, tem exemplos de frases sem a partícula ser? Ó, o problema é quando cai, o problema é verbo com a partícula ser. Entendeu? O problema é verbo com a partícula ser. Quando é que ele vai para o plural, quando é que ele não vai? Aí é aquilo que eu falei, classifica o verbo. Se for transitivo direto com a partícula ser, pode ir para o plural. Se for transitivo indireto com a partícula ser, fica no singular. Aí, exemplo sem a partícula ser é qualquer situação do dia a dia muito comum. Por exemplo, pensa aí num verbo sem a partícula ser. O verbo manter. Eu mantenho meus livros em ordem. Troca esse eu por nós. Nós mantemos nossos livros em ordem. Aí é aquela relação de verbo concordar com o sujeito, tá? Isso aí não traz muito problema. O problema é quando aparece a partícula ser. Tá bom? Beleza? Valeu, Diogo. Deixa eu ver mais ali. Ah, joia. Então, olha só. Algumas considerações. Eu nem olhei as questões ainda, tá? Vamos fazer a questão, depois eu dou umas dicas para vocês. Ele quer a correta. Vamos lá. Olha só. As meninas mesmas fizeram o trabalho. Por isso ficaram kit com o professor. Gente, essa frase está com erro. Onde é que está o erro? Vai lá, vou te dar 10 segundos para você achar o erro. Estou olhando ali o chat, tá, gente? Por isso que eu estou com o rosto virado ali. Meninas mesmas. Não, olha só, o erro não está nesse mesmas, não. Eu sabia que vocês iam ficar em dúvida, então a questão funcionou. Tá, vamos primeiro analisar esse mesmas. Não está errado, tá? Vamos falar a regra do mesmas. A regra é a seguinte, ó. Vou botar aqui. Deixa eu ver que espaço dá. Ó. Mesmo e mesma variam.
A regra é a seguinte: mesmo e mesma concordam com a palavra que se referem. Mesmo e mesma concordam com a palavra que se referem. Então fala assim: as meninas mesmas. Coloca meninas no masculino. Os meninos mesmos. Elas mesmas. Eles mesmos. As palavras mesmo e próprio concordam com a palavra que se referem. Olha lá. As meninas mesmas, os meninos mesmos. Isso aí, é como se fossem próprios. Eles próprios, elas próprios. Então, mesmo e mesma, próprio e própria. Concordam com a palavra que se refere. Beleza? O erro não está aí. Onde é que está o erro? Mas tem que estar no plural também, né? Tem que concorda com a palavra. Quer ver? Se eu botar meninas no singular, vai ficar a menina mesma, o menino mesmo, a menina própria, ele próprio, ela própria, eles próprios, elas próprias, eles mesmos, ele mesmo. Concorda com a palavra que se refere. É isso aí. Fechou. Legal. Qual é o erro da frase, gente? Vocês não acharam? Sabe por quê? Porque vocês cresceram ouvindo o erro. Aí não agride o ouvido. O erro está na palavra kit. Kit é um adjetivo. Concorda com o termo a que se refere. Então eu falo assim: eu estou kit com você. Eu estou kit. Plural. Nós estamos kits. Eu estou kit, nós estamos kits. Dá uma olhadinha. As meninas mesmas fizeram o trabalho. Por isso ficaram kit com o professor. Ó, as meninas ficaram kit. Esse kit concorda com meninas. Então as meninas ficaram kits. As meninas ficaram kits com o professor. Kit concorda com a palavra. Isso, kit deveria estar no plural. Isso aí, Elivelto, mas você tem que afirmar, não é perguntar, não. Tem que afirmar. Então ele quer a correta? Letra A, fora, tá errada. Letra B, todas as informações foram enviadas em anexas. Essa frase está errada. Onde é que está o erro? Achou? Anexas, em anexo. Olha só. A palavra anexa, anexo, incluso ou inclusa. A regra é a mesma. Então presta atenção. Anexo ou anexa? Ó. Anexo ou anexa? Varia. Concorda com a palavra que se refere, o anexo ou anexa. Se eu colocar, então você vai ter anexo ou anexa, anexos ou anexas. Então eu falo assim, ó, deixa eu ver se há um espaço ali, ó, quer ver? Eu falo assim, ó, as cartas seguem anexas ao malote. Malote é aquela sacola onde você bota várias cartas, né? As cartas seguem anexas, ó, anexas concorda com cartas, viu? Vamos trocar cartas por recibos. Aí vai ficar assim, ó. Os recibos seguem anexos. Os recibos seguem anexos ao malote. Tá vendo? Ó? Anexos concorda com recibos. Então, anexo e anexa concordam com a palavra que se referem. Ok? Maravilha. Agora, olha só. Se você colocar a preposição em, tá? O colega perguntou de preposição, em é sempre uma preposição. Se você colocar a preposição em, aí a expressão fica em variável. Aí vai ficar sempre em anexo, aqui ó, no masculino. Deixa eu só melhorar aqui. Ó, se você colocar a preposição em, a palavra anexo não varia. Então, ó, em anexo não varia. Vai ficar sempre nessa forma. Então você fala assim, ó, as cartas seguem anexas, ou então as cartas seguem em anexo. Tá vendo? Ó? Botou a preposição em, não varia, fica no masculino singular. Guardem isso, tá? A expressão em anexas não existe, tá, gente? Em anexas é errado. Tá bom? Botou o em, fica invariável, masculino singular. Tirou esse em, aí anexo concorda com a palavra que se refere. Então, vamos lá. Seguem arquivos
em anexos. Não. Tá vendo que você botou o em, Diogo? Você botou o em antes da palavra anexo? Então, anexo não pode ser usado no plural. Seguem arquivos em anexo. Tranquilo? Em anexo, não varia. Botou o em, a expressão não varia. Show? Tranquilo? Beleza. Cara, vocês estão muito bem, vocês estão voando, hein? Vocês estão voando, hein? Legal. Então, letra A, nós já vimos na letra B. Todas as informações foram enviadas em anexas. Não, ó, apareceu o em, tá vendo? Então, anexo fica no masculino e singular. Em anexo. Beleza? Gente, quando some aí, não é problema da transmissão, não. É que minha mão encosta no botão aqui embaixo, aí vai passando, tá? Ó, apareceu uma outra... Deixa eu pegar, botar aqui pro final. Maravilha. Letra B, então fora, ele quer a correta. Letra C. Na hora da prova, é importante que fiquemos alertas. Gente, alertas está indicando o modo como a gente tem que ficar. Regra. A regra é essa aqui, ó. Alerta, alerta, indicando o modo. Não varia. Não varia. Guardem isso, tá? Cai demais em concurso. A palavra alerta indicando o modo como alguém fica. Alerta não varia. Quer ver? Ó, os policiais estavam... Aí vou botar as opções. Alerta ou alertas? Os policiais estavam alerta ou alertas? Ó, o modo como eles estavam. Alerta está indicando o modo. Quando a palavra alerta, isso aí, velho. Quando a palavra alerta indica o modo, ela é um advérbio, não varia, advérbio de modo. Então, os policiais estavam alerta. Beleza? Show? Então vamos voltar ali, ó. Na hora da prova é importante que fiquemos alertas, não. É importante que fiquemos alerta. Letra C, fora. Legal, Francisco. Aguimar também. Show. Letra D. Eu tenho 2 blusas laranja. Eu tenho 2 blusas laranja ou eu tenho 2 blusas laranjas? Vou explicar a regra para vocês. Olha só. Vocês estão vendo a palavra laranja? O normal da palavra laranja é ser uma fruta. É ser uma fruta e não uma cor. Estou ensinando para vocês, tá? Quando você tem uma cor que originalmente não é cor, é um substantivo, é uma fruta, por exemplo, essa cor vai ficar invariável. O nome da regra é substantivo na função de adjetivo. Vamos botar aqui, ó, nossa folhezinha, ó. Substantivo na função de adjetivo. Essa é a regra. Vocês podem procurar em qualquer gramática. Substantivo na função de adjetivo. Regra. Não varia. Quer ver? Eu falo assim. A menina foi ao shopping e comprou um lenço. Ela comprou um lenço rosa. Plural de lenço rosa. Lenços rosas ou lenços rosa? É aí que entra a regra. A palavra rosa, pessoal, não entendeu? Espera um pouquinho. Vamos voltar aqui. Eric, olha só, você falou que alertas, então não existe? Não, falei isso não. Alerta, quando indica o modo que a pessoa se encontra, como sinônimo de atento, alerta igual a atento não varia. Qualquer outra situação em que a palavra alerta não esteja indicando o modo, ideia de atento, aí varia. Quer ver? Se eu falo assim, ó, o alerta foi dado. Plural. Os alertas foram dados. Tá vendo? Esse alerta aí não é o atento foi dado, tá vendo? Esse alerta não está com valor de atento. Então varia. Os alertas foram dados. Agora, olha só. As pessoas ficaram atentas. Vamos trocar atentas por alerta. Sempre que alerta tiver com valor de atento, ou atenta, ou atentos, ou atentas, alerta não varia. As pessoas ficaram atentas. Vamos colocar alerta. As pessoas ficaram alerta. Beleza? Ah, beleza, entendeu, né? Vamos voltar aqui então.
Lenço rosa, plural de lenço rosa. Lenços. A palavra rosa aqui está funcionando como cor, como característica do lenço. Então está funcionando como adjetivo. Só que originalmente, pessoal, a palavra rosa originalmente não é cor, é uma flor, é um substantivo. É um substantivo. Então eu peguei o substantivo rosa e coloquei como cor. Regra: se eu pegar um substantivo e colocar como cor, ele não varia. Plural de lenço rosa. Lenços rosa. Tá vendo? Olha a outra. A menina comprou uma blusa laranja. Ó, blusa laranja. Plural de blusa laranja. Blusas. Laranja, originalmente, é uma cor ou é uma fruta? Originalmente, laranja é uma fruta, é um substantivo. Aí eu peguei a palavra laranja, que originalmente não é cor, é uma fruta, e coloquei como cor. Botei um substantivo na função adjetivo. Regra: não varia. Então, plural de blusa laranja, blusas laranja. Olha que legal. Quer ver mais? A menina comprou uma sandália. Ela comprou uma sandália violeta. Ó, ela comprou uma sandália violeta. Plural de sandália violeta. Sandálias. Gente, violeta originalmente não é cor, é o nome de uma florzinha. Então é um substantivo. Se eu pegar um substantivo e colocar como adjetivo, como cor geralmente, ele não varia. Sandálias violeta. Ah, tá vendo? Não tem aquele filme Tartaruga Ninja? Ó, tartaruga ninja. Qual o plural de tartaruga ninja? Que o nome do filme está no plural. Tartarugas. Gente, ninja originalmente não é característica, é um ser, é um substantivo. Peguei o substantivo, coloquei na função de característica, não varia. Tartarugas ninja. Olha que pergunta legal que surgiu ali. Primeiro a Dagmar. Plural de guarda-roupa seria guardas-roupas? Não, Dagmar. Aí é o seguinte, faltou o hífen ali, tá? Guarda-roupa é uma palavra composta, tem hífen. Ali a regra é a seguinte. Substantivo composto, olha o seguinte. Se o primeiro elemento for verbo, guarda ali é o verbo guardar, não é uma pessoa. Você tem guarda noturno, esse guarda é uma pessoa. Aí é substantivo, variam os dois, guardas noturnos. Agora, em guarda-roupa, guarda-chuva, esse guarda é verbo. Quando o primeiro elemento de um substantivo composto é um verbo, só varia o segundo. Guarda-roupas, guarda-chuvas, tá bom? Aí o Vitor pergunta, então é blusas vermelhas? Olha só. A palavra vermelho ou vermelha, verde, azul, amarelo, originalmente essas palavras indicam cor ou indicam seres? Indicam cor. Se a palavra originalmente indica uma cor, ela é adjetivo. Então ela vai para o plural. Blusa vermelha, blusas vermelhas. Olho verde, olhos verdes. Saia amarela, saias amarelas. O problema é quando você está usando uma palavra que originalmente é um substantivo, aí você coloca como cor. Aí ela não varia. Por exemplo, ó, olha só, hein? Blusa esmeralda. Blusa esmeralda. Ó, esmeralda originalmente é uma cor? Não. Esmeralda originalmente é uma pedra preciosa ou semi-preciosa, acho que é preciosa. Então, esmeralda originalmente é uma pedra preciosa, é um substantivo. Aí eu pego um substantivo, coloco como adjetivo, coloco como cor, não varia. Plural de blusa esmeralda. Blusas esmeralda. Agora, olha isso aqui é campeão para matar os outros. Ó, eu comprei um paletó cinza. Plural de paletó cinza. Paletós. Gente, cinza originalmente é legal, blusa esmeralda, Francisco, show. Cinza originalmente não é cor, é resto de queimada. A cinza invadiu a sala, tá vendo? Cinza é substantivo.
Aí eu pego a palavra cinza, coloco como cor. Como substantivo, função adjetivo. Não varia. Plural de paletó cinza. Paletós cinza. Doideira, né? Sapato vinho. Plural de sapato vinho. Sapatos vinhos. Não. Vinho originalmente não é cor, é bebida. Então é um substantivo. Peguei um substantivo, coloquei na função de cor, não varia. Sapatos, vinho. Parede, gelo. Paredes, gelas? Não. Gelo originalmente não é cor, é substantivo. Então fica paredes, gelo. Ah, maravilha. Legal? Então vamos voltar lá à questão, tá? Vamos voltar à questão. Qual é a questão? Nem sei qual é a questão. Deixa eu achar a questão aqui. Questão 15. Então vamos voltar. Ó. Na letra D, eu tenho duas blusas laranja ou duas blusas laranjas? Por que o cinza não varia? Vamos lá. Olha só, Eduardo. Aí eu estou ensinando para vocês, tá? A palavra cinza, estou ensinando. A palavra cinza originalmente não é cor. Não é cor. Cinza originalmente é resto de queimada. Então eu falo assim, a cinza invadiu a sala. Tá vendo? A cinza invadiu a sala, o resto da queimada, da fogueira. Então cinza originalmente não é cor. Aí eu pego a palavra cinza e coloco como cor. Ela não vai variar, porque vai ser um substantivo na função de cor. Paletó cinza, paletós cinza. Sapato cinza, sapatos cinza. Tá vendo? Se eu pegar a palavra cinza e colocar como cor, ela não varia. Como cor. Agora, se eu falar assim, ó, a cinza invadiu a sala, plural. Aí vai para o plural, porque não está como cor. As cinzas invadiram a sala. O problema é você pegar uma palavra que originalmente não é cor, colocar como cor, aí ela não varia. Beleza? Deu para entender? Show? Maravilha. Igual laranja, ó. Laranja, estou ensinando para vocês. Laranja originalmente não é cor, é fruta. Aí eu pego a palavra laranja, que originalmente não é cor, é uma fruta, é um substantivo. Coloco como cor, ela não varia. Camisas, laranja. Ó, eu tenho uma blusa creme, plural de blusa creme. Ah, eu tenho duas blusas cremes? Não. Creme, a palavra creme originalmente, pessoal, não é cor, é um substantivo, o creme. Coloquei a palavra creme como cor, não varia. Blusas, creme. Tá vendo? Legal? Maravilha. Deixa eu ver se eu me lembro. Ó, salmão. Ah, eu tenho uma camisa salmão. Plural de camisa salmão. Camisas? Salmão originalmente é cor? Não, é um peixe, é um substantivo. Então, se originalmente não é cor, é substantivo, quando eu coloco como cor, não varia. Camisas, salmão. Legal, né? Joia? Então a letra D está correta. Isso aí, resposta letra D. A palavra laranja originalmente não é cor. Aí eu coloquei como cor, ela não varia. Blusas, laranja. A letra E. Na sala havia bastantes pessoas, bastantes estranhas. Cara, olha só, a palavra bastante, gente, ela tem plural, tá? Eu posso falar bastante ou bastantes, mas a condição. A condição do bastante, vou ensinar no bizu para vocês, tá? Que é mais rápido. Qual é a condição da palavra bastante? É assim, ó. Se você tiver em dúvida, bastante ou bastantes, você vai fazer o seguinte: bastante igual a muito ou muita no singular, bastante fica no singular. Bastante. Ih, caramba, onde é que foi parar? Deixa eu achar aqui. Acho que é a 15, né? Aqui. Bastante igual a muitos ou muitas no plural, bastantes no plural. Então, quer ver? Ó? Na sala havia bastante ou bastantes pessoas. Pessoas bastante ou bastantes estranhas. Vamos ver? Ó, na sala havia bastante ou bastantes pessoas. Troca pelo muito. Na sala havia muito ou muitas pessoas? Muitas pessoas. Muitas no plural, bastantes no plural. Na sala havia bastantes pessoas. Pessoas bastante ou bastantes estranhas? Ó, pessoas muito
ou muitas estranhas? Pessoas muito estranhas. Muito no singular, bastante no singular. Beleza? Vamos voltar à letra E. Na sala havia bastantes pessoas. Na sala havia muitas pessoas. Muitas no plural, bastantes no plural. Esse bastantes aqui está correto. Agora, pessoas bastante ou bastantes estranhas? Pessoas muito estranhas. Muito no singular, bastantes no singular. Bastante estranhas. Confirmada a letra D. Joia? Haviam não. Por que eu não posso falar haviam? O verbo haver ali está com sentido de existir. Verbo haver igual a existir fica no singular. Na sala havia muitas pessoas. Agora, se eu tirar o haver e colocar o existir, aí o existir vai para o plural. Na sala existiam muitas pessoas. Legal, legal a pergunta. Maravilha, gente. Vocês estão muito bem. Ó, nossa, falta um minuto. Como o tempo voa. Vamos fazer a 16. Indique a classificação incorreta da oração subordinada adverbial destacada. É muito fácil oração subordinada adverbial. Você só olha o sentido. As orações adverbiais dão ideia de tempo, causa, condição, né? Comparação. Quer ver? A. Como tomei. Ah, ele falou destacada aqui, ó. Não apareceu destacada. Eu vou destacar para vocês. Na letra A, é essa oração iniciada pelo como. Todas as orações iniciadas pelo como, ó, são as orações adverbiais que deveriam estar destacadas. Isso aqui vira uma interpretação. Olha como é fácil. Como tomei uma forte medicação, não pude dirigir meu carro novo. Ele falou que essa oração destacada dá a ideia de causa. Causa é sempre um motivo para alguma coisa. Então vamos ver se essa oração destacada indica um motivo, a causa. Ele quer errada. Então você analisa onde está esse como, que é a nossa conjunção, tá? Ó, eu tomar uma forte medicação é o motivo para eu não poder dirigir. Se é o motivo, é a causa. Deu ideia de motivo? Causa. Então a letra A está correta. Ele quer errada. Tranquilo? Professor, deixa eu tirar um print da questão 15, por favor. Vai lá. Isso tudo vai ficar gravado, gente, tá? O problema é que ali minha imagem está na frente do bastante, tá vendo? Eu não sei como tirar. Professor, receba meus aplausos pela... Oh, obrigado, Nelly. Mas não acabou não, não vou embora não, tá certo? Não vou embora não. Vamos voltar então para 16, olha lá. Letra B. Como as flores do campo exalam as flores do meu jardim. Ele falou que dá a ideia de comparação, que é uma comparativa. É assim, ó. Ó, esse como está dando ideia de comparação. Ele está comparando as flores do campo com as flores, o perfume das flores do campo com o perfume das flores do jardim. Ideia de comparação, certo? Ele quer a errada. Ah, obrigado, valeu, Eric, que bom que deu certo. Letra C, eu agradeço os aplausos ali, tá? Obrigado. Ludmila, né? Não, Jamila. C, nossos planos saíram como prevíramos. Ele falou que dá ideia de comparação. Não é não. Ó, no lugar desse como, dá para encaixar o conforme. Quando a gente encaixar o conforme no lugar do como, a ideia é de conformidade. Então a letra C não é comparativa, é conformativa. Olha a letra, então a letra C é a resposta. Olha a letra D. Como o irmão mais velho, Aninha foi destaque no curso dela. Ele falou que é comparativa, da ideia de comparação. Dá sim, ó. Está comparando os feitos dos dois. Aninha foi destaque no curso dela, como o irmão mais velho foi destaque. Ideia de comparação. Letra C, a questão errada. A letra C não dá ideia de comparação, de comparativa. É conformidade, conforme. Beleza? Show? Letra C, isso aí. Vamos fazer a outra, ó, 17. Rapidinho, ó, é só ideia. No trecho, esses venenos seriam, por isso, um mal necessário de acordo com esses produtores. O elemento destacado, por isso, veicula a relação lógica de... Gente, ó, logo, portanto, por isso, ideia de conclusão. Aí você tem que decorar a conjunção. Conclusão. 18. Deixa eu ver o que está escrito ali, Elivelton. Professor, sua aula lá no intensivão. Esse de hoje e da outra professora já me deram o norte muito bom. Agradeço pela empatia disso. Ô, cara, obrigado, muito obrigado. Tá? Eu não sei quem é a professora que está falando, não, mas se você gostou, ótimo, obrigado. Valeu.
Vamos fazer essa aqui. Ó, a única alternativa que não traz uma oração coordenada sindética adversativa. Olha como é fácil. Adversativa é a ideia de adversidade, oposição. As orações adversativas são introduzidas pelas conjunções adversativas. E você sabe quais são as conjunções adversativas. Vou falar a primeira, você continua. Mas, isso, eu estou ouvindo aqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Essas são as conjunções adversativas. Olha a letra A. Gosto do campo, mas também da praia. Cuidado com essa armadilha aqui, gente. Tá vendo que ele usou o mas? Só que esse mas está associado ao também. Cuidado. O mas também tem valor de e. Isso aqui é uma aditiva. Quando dá a ideia de soma, nós temos uma aditiva, adição. O mas associado ao também é uma aditiva, soma. Então, letra A, fora. Leio muito e não aprendo. Olha o E, cuidado, tá? Esse E, se você lê muito, o normal é aprender. Aqui não aconteceu o normal, aconteceu o oposto. Esse E está com valor de mas. O E, quando tem valor de mas, ele é uma adversativa. Resposta, letra B. Cuidado para não cair na armadilha, tá bom? Minha primeira vez aqui, gostei muito. Pô, valeu, Aguimar, legal. Valeu pelo chat GBT 4 pontos. O que é isso? Não sei o que você está falando. Vocês ficam falando dessa linguagem moderna, eu não entendo isso não. Uma máquina, esse homem, parabéns, professor. Eu sou uma máquina, maravilha. Espero que seja uma máquina bem bonitinha, né? Mas tá careca essa máquina. Vamos lá, letra C. Márcia estudou demais, porém foi reprovada nos concursos. Olha a conjunção. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Espera um pouquinho. Eu falei letra B, mas vamos olhar só. A única alternativa que não traz uma oração coordenada sindética é adversativa. Ó, não é letra B, não. Ele quer que não é adversativa. A letra B é adversativa. A letra C, porém, mas, porém, contudo, adversativa. Letra D. Aqui é muito frio. Todavia, mas, porém, contudo, todavia. Resposta, letra... Ah, meu Deus do céu, marquei letra B de novo. Espera aí. Resposta, letra A. A letra A é uma aditiva. Aquela que não é adversativa é a letra A. Maravilha? Vamos ver se dá para fazer a 19? A produção falou aqui que dá. Letra A, beleza. Letra aqui não é 19, aqui é 20. Pera aí. Cadê? 18, 17, 18, 19. Dentre as orações adverbiais, assinale a que indica circunstância de tempo. Aí é fácil, né, gente? Aula excelente, parabéns, professor. Obrigado, John. Ó, ideia de tempo. A, mesmo estando gripadíssima, mergulhei na piscina. Ó, esse mesmo estando gripadíssima, gente, se você está gripado, é normal mergulhar na piscina? Não. Então você tem ideia de oposição. Isso aqui é uma ideia de oposição e não tempo. Ele quer ideia de tempo. Fora. B, as fofocas correm mais rápido que os fatos. Ó, o que está dando uma ideia de comparação, está comparando a velocidade das fofocas com a velocidade dos fatos. Ele quer tempo e não comparação. Letra C, à medida que o tempo passa, a Regina fica mais rouca. Ó, à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando rouca. Coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é a ideia de simultaneidade. Tá fora. Letra D, resposta. Mal terminaram a prova, os alunos saíram imediatamente da sala. Ó, esse mal tem valor de quando, de assim que. Quando terminaram a prova, assim que terminaram a prova, logo que terminaram a prova, assim que, logo que, quando, ideia de tempo. Resposta, letra D de dado. Aula top, Deus te abençoe sempre, professor. Já me considero petroleiro. Amém. Amém, legal, falou aí. 20. Analise as alternativas abaixo, marque a que possui um erro de colocação pronominal. Isso aqui é o seguinte, é você olhar os pronomes o, a, os, as, lo, lá, los, las, lhe, ilhes e me, te, se, nos, vos. Esses caras podem aparecer. Amém, irmão, isso aí, professor super... Que diabo é isso aí? Sanjenjanha. Eu não sei o que é sanjinjin, não, tá? Mas deve ser coisa boa. Gente, olha só. Esses pronomes, o, a, os, as, lo, las, li, les, metes, nos, os. Primeira coisa, esses caras não podem iniciar frases. E eles não podem aparecer depois de sinais de pontuação, vírgula, tá? Letra A.
Diga-me como foram as festas de final de ano. Tá vendo? Ele está depois do verbo que inicia a frase. Certinho. Ele não pode. Se você falar assim, ó, me informa as horas, essa frase está errada, tá? O correto é informa-me as horas. Estava fazendo-se de desentendido. Ó. Esse fazendo termina em NDO. Isso é gerúndio. Verbo no gerúndio pede o pronome depois, tá? Então tá certo. Me sigam. Ó, essa aqui tá errada, gente. Ele quer errada. Ó, me sigam. Esses pronomes, o, a, os, as, lo, lá, los, las, lhe, les, meter-se nos os. Esses caras não podem iniciar a frase. O correto é sigam-me. Beleza? Joia? Gente, tá tudo gabaritadinho aí, tá? Olha, foi um prazer ficar com vocês. Pena que voou. Aula boa passa logo. Espero que vocês voltem, que a gente se encontre de novo. Belezinha?